Dá os parabéns pro Mota, né, Mota? Habemos técnico, amém. Aê, Motinha, amém. Parabéns. Ele voltou, Dorival. O Marcão tá ovulando. Nossa, o Marcão hoje tá em casa. ele hoje? Ô, mano, hoje é dia de ser tio, hein? O Marcão deve tá ovulando hoje, hein? E ele tá num dia fértil, a tendência é engravidar mesmo. Se o Ordônio for lá hoje, ó, vai vir um novo... ele me mandou mensagem, felizão, cara. Tá? Eu acho que todo São Paulo tá feliz, né, velho? Bem ou mal, né? Essa história, a perder pro Juventude foi bom no sentido de que temos um técnico agora de volta, né? O Dorival, que todo São Paulino ama. Disse que as negociações foram dificílimas. Não foram fáceis as negociações, por quê? Diz que houve uma reunião ontem, até 1 da manhã, né? Lá em Floripa. Lá em Floripa, na casa do Dorival e tudo. Porque o Dorival, ele queria saber como é que está o ambiente dentro do São Paulo, político também, porque quando ele saiu era uma turma. Ele não lê? Não, então, mas eu acho que esses caras não têm conhecimento, ele queria saber a fundo como é que tá a situação do São Paulo dentro do São Paulo, né? Porque ele vivenciou no Corinthians. É. A treta fora. E sobrou pra ele também, campo, né? Então, politicamente, ele queria saber como está, ele queria saber reivindicações por parte dele, que ele quer um meia no São Paulo, né? Ele quer um camisa 10 ali, de qualquer jeito, no meio do ano, né? Queria saber a situação do Arboleda, porque ele falou que ele gosta do jogador e se teria condições de recuperar o jogador para manter no São Paulo. Coisa que o São Paulo avisou para ele, ó, olha, a situação do Arboleda é essa, e nós esperamos vender ele no meio do ano e tchau. Talvez o Arboleda realmente não jogue mais pelo São Paulo, né? E a situação, ele assinou um contrato até o fim do ano só, né? Para não automático, renovação, não tem nada disso. Por quê? O São Paulo vai ter eleição, né, no final do ano, e aí vai entrar um novo presidente, talvez, né? Não sabemos. E aí vai decidir o futuro do clube, se manterá o Dorival e o novo contrato. Diz que ele baixou o salário dele, né? A pedida dele não é a mesma pedida que ele tinha no Corinthians. Inclusive, só veio 2 auxiliares com ele, o filho e mais um auxiliar. Não veio o preparador físico, que o preparador físico, até aquele que era do Corinthians, que todo mundo odiava no Corinthians, diz que ele se aposentou, né? Uhum. E o preparador... Mas tinha que se aposentar mesmo, viu, Motinha? Porque o Dorival ficava com aquele discurso que não dava pra fazer 2 jogos, 3 jogos com o mesmo elenco, porque o calendário era muito desumano. O Fernando Diniz repetiu 12 vezes o mesmo time. O preparador do Dorival não conseguia escalar o time 3 vezes. Tinha que se aposentar mesmo. A culpa é tua, tu aposentou o cara, velho. Tu aposentou o cara. Vai ter pau no cara, coitado. Se é um atleta profissional, Ele se um ficou atleta deprimido. profissional não conseguir fazer 3 jogos seguidos, ele tem que entregar o boné e falar. O cara isso tem aqui não é pra família, mim, cara. Não, pera aí, depressão família, profissional. Por causa tua, teus comentários, ô cabeça de joelho. O cara aposentou, velho. Tá sem trabalho. Graças a Deus, o futebol Então, agradece. e aí o preparador físico senhor, será já. o do São Paulo, né? São Paulo retomando aquela tradição. Lembra que antigamente todos os técnicos que vinham para São Paulo não traziam um preparador físico. Era do São Paulo, a equipe toda era do São Paulo, né? Não existia isso. Mas no o máximo São auxiliar. Paulo não é mais o São Paulo. É, não é o nosso São Paulo, né? Não é aquele nosso São Eu Paulo. gostaria de ouvir do Chico. Chico, o que você acha dessa contratação de Dorival Júnior pelo São Paulo? Como que você tá vendo essa transição aí? Até voltando um pouquinho, né? O São Paulo que contratou o Roger. Aí um insertzinho meu. Um absurdo você fazer um contrato com o Roger e um contrato com multa. Ele estava desempregado. Você não tirou ele de um time e falou, olha, é um cara valorizado, ele está empregado, eu vou tirar de lá e se eu te mandar embora, tem uma multa pra você. Aliás, Dorival sem multa, tá? Só pra informar. É porque ele sabe que não vai receber. Até o final do ano só. Até o final do ano não tem multa, viu, seu Chico? Mas o São Paulo fez um contrato burro com o Roger, né? Não pode dar multa no Roger. Todo mundo sabia que ele tinha prazo de validade, né? Uhum. Ele tinha um prazo de validade que ele não ia aguentar nem 2 meses lá. E foi o caso, né? Ele não aguentou. 1 mês e meio, aí 2 meses. 65 dias. 65 dias, quer dizer, é muito pouco para um treinador, né? E o São Paulo precisava de um treinador melhor, um treinador mais gabaritado, um treinador com mais experiência, com mais capacidade, né? Com mais culeão para aguentar, né? O que vem ali, né? Dos bastidores, principalmente, né? E o Dorival é o cara certo. Fez um trabalho excelente no Corinthians. Ele ganhou 2 títulos no Corinthians. Né? O Mano não gosta dele. Ele ganhou 2 títulos do Corinthians. Eu também não gosto, viu, Mano? Também não gosto. Sim. Mas ele é muito retranqueiro. Eu não gosto de cara que
joga na retranca e fala que não joga na retranca porque o princípio dele é o ataque, quando na verdade não é. Ele é um baita no retranqueiro disfarçado, né? E é isso que ele vai fazer no São Paulo. Ele vai botar o time na retranca, ele vai ter que acertar a defesa, porque a defesa de São Paulo é muito ruim, né? A defesa de São Paulo é péssima. O Arboleda, infelizmente, tá dando linha, mas vai fazer falta porque é um grande jogador, na minha opinião, né? Um grande jogador. Eu queria o Arboleda no Corinthians. Eu queria. Ele é um xerifão, não? É um xerifão, baita no jogador, eu acho, né? Grande jogador. Enfim, ele vai dar um jeito lá no São Paulo. Vai dar um jeito no São Paulo. Tem carisma, né? Os jogadores respeitam. Ele é bom de vestiário. Pelo menos no princípio ele é bom de vestiário, né? Esse é o lado bom dele como treinador. É o lado bom como treinador, né? Conhece futebol, foi técnico da seleção brasileira, quer dizer, é um cara credenciado. É um cara né? à altura do São Paulo, né? O São Paulo estava com treinadores muito ruins, né? Eu vejo... Tem gente que não curtiu, não gostou. Aí eu me questiono, né, cara? Se não viesse o Dorival... Quem viria? Quem seria a pessoa que poderia chegar ao São Paulo, né? Que teria pelo menos um aparente período aí de... Eu acho que é de tranquilidade. De tranquilidade. Paz. Porque é fato, o Dorival, ele vai ter... Vou falar um negócio. O Dorival, até agora começar a Copa, ele vai ter, de certa forma, uma tranquilidade. Quantos jogos o São Paulo ainda vai fazer até a Copa? São 4, né? 4? 3 ou 4. Mas de brasileiro. São 3, eu acho. Brasileiros são 3. Sul-Americana vai pegar aí, acho que recebe daqui a pouco Milionários. Mais 2. Semana que vem. São 5 jogos. 5 jogos. 5 jogos. Então sempre vai ficar aquela coisa, 5 jogos. Não jogou bem nos 5 jogos. Pode até ter resultado. E às vezes não jogar bem, mas vai ficar aquela coisa, não, mas olha o trabalho. Era o Crespo, aí saiu o Crespo, e teve troca de treinador, entrou o Roger. Não vai ter uma cobrança em cima dele, né? E aí vem aquele período de Copa que vai falar, agora ele vai treinar, etc e tal. Então, eu acho que assim, eu não consigo ver nesse momento um combo melhor pro São Paulo do que o Dorival. Acho que nem o Rogério seria um combo bom, melhor do que o Dorival. Não seria. Porque, convenhamos, o Rogério não foi campeão recentemente e o Rogério também nunca ganhou nada com o São Paulo. E seria questionado, né? E tá fazendo um trabalho muito ruim no Bahia, né? Vamos falar eliminações. A verdade, né? Tá bem questionado lá, né? Tá bem questionado. Fala, Beleléu. O mais engraçado disso tudo é o Mota falar que ele demorou porque ele estava querendo notícias do São Paulo. Aí, quer dizer, ele só teve péssimas notícias, e uma delas foi boa e ele assinou. Não, ele queria saber como é que estavam as coisas lá dentro, porque ele sabe que tá até acontecendo uma... Lá dentro tá uma zona, o Beleléu. E uma das coisas que foi conversado... O que te falaram aí? Ele teve alguma notícia boa? Não teve notícia boa nenhuma. Ele aceitou o desafio porque ele quer... Eu acho, com essa história de que ele só fica até dezembro... Eu acho que na cabeça dele, ele falou, eu vou levar até dezembro e depois eu vejo que eu vejo meu futuro. Não quer dizer que ele vai ficar no São Paulo. Mas uma das coisas, por exemplo, que ele fala, que diz que houve na reunião, que essa história do Arboleda, por quê? Ele teria conversado com o Rui Costa, né? Que ele quer um xerifão, um zagueiro xerifão. E o São Paulo não tem esse zagueiro xerifão. Bom, que seria o Arboleda. Ele quer o xerifão, ele sabe que ele veio pro São Paulo? Então, essa que é a questão. E parece que houve uma promessa que sim, o São Paulo vai trazer um meia pra ele e um xerifão no meio da janela. Mas, Motinha, o Dorival, Sombra, nesse ponto eu acho que ele foi inteligente. Apesar de no Corinthians ele não ter demonstrado tal façanha de colocar a inteligência em prática. Mas no São Paulo, cara, se você analisar, o Dorival ele vem de péssimos trabalhos. Mesmo no Flamengo, ele foi campeão e foi mandado embora, porque a diretoria não confiava nele, achava fraco. Então, campeão apesar dele. Você não pode chamar de péssimo trabalho. O cara foi campeão. Mas foi, o Rogério Ceni é a mesma coisa. O Rogério Ceni foi campeão no Flamengo e foi mandado embora porque a diretoria também não confiava nele. Mas é estranho mas mesmo assim, trabalho. Você pode ser Sombra, o Corinthians, ele só não bateu na cara do Flamengo dentro do Maracanã naquela final de Copa do Brasil, justamente por causa da torcida que acendeu o sinalizador e atrapalhou o jogo. O Roger Guedes perdeu um gol embaixo da linha, mas é que tá, Pedrinho. O Corinthians com um time infinitamente pior. O Corinthians ele engoliu o Flamengo dentro do Maracanã. Quem levantou a taça? Tanto que, mas é isso que eu tô falando. Eu não tô questionando quem ganhou.
Analisa o que eu tô falando, simplesmente isso. A diretoria do Flamengo, Domênico, mandou o Dorival embora, técnico campeão, pra contratar o vice, que foi o Vitor Pereira. Simples assim. Mas mano, já entendemos. Mas é que tá, mas posto isso... Mas, gente, aqui não é opinião de um ou de outro, eu só tô demonstrando um fato, ele não agradou. Depois disso, ele foi pra seleção, Sombra, o trabalho do Dorival na seleção foi uma merda. Cara, a imagem mais simbólica do Dorival na seleção é verdade, foi aquela rodinha de jogadores, rodinha, né? Domênico, que os caras estão trocando ideia e ele fica assim, opa, deixa eu falar, ninguém abre a roda pra ele falar. Ó a frase, foi estranho. A frase lá, ele. Mas ali, Domênico, já demonstra que ele não tinha realmente ali, por parte do grupo, um respeito. E fora isso, ele veio pro Corinthians também, mesmo campeão, não surtiu efeito, porque mesmo com os títulos que ele ganhou, a Copa do Brasil e depois a Supercopa, não teve lastro suficiente no momento de instabilidade de permanecer no cargo. Mas agora, Sombra, por exemplo, o Dorival pro São Paulo, ele tava mais ou menos na pegada do Tite pro Corinthians. E o Tite, se ele tivesse aceitado o convite do Corinthians naquela primeira oportunidade, poderia ser que a carreira dele não tivesse declinado do jeito que declinou. E o Dorival sabe que a carreira dele tá indo de bico na direção do muro. O São Paulo hoje é o colinho de mãe que o Dorival precisava, cara. O cara acabou de ser campeão, mano. Você pegou acabou de ser campeão do Dorival. O Dorival é top 3 do Brasil, Ele foi campeão há 5 meses, mano. Não dá pra falar. Exato, mas apesar dele. Mas o Dorival é top 3 do Brasil, mano, de técnico. Mas, ô Sombra, me fala um clube que hoje faria uma proposta pro Dorival, uma proposta boa pro Dorival, se não fosse o São Paulo. O São Paulo, Sombra, ele tem uma memória afetiva com relação ao trabalho do Dorival e por isso fez. Mano, pra mim, os dois trabalhos que o Dorival fez muito bons foi no Santos e no São Paulo. Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro, São Paulo, Dorival. Não vejo melhor situação e mais confortável pro São Paulo do que essa de momento. Segundo lugar, você fala, nesse momento, quem é que tá sem treinador? É o São Paulo. Mas se amanhã o Grêmio estivesse sem treinador, iria consultar o Dorival. Se o Inter amanhã estivesse sem treinador, iria consultar o Dorival. O Fluminense iria consultar o Dorival. O Atlético Mineiro iria consultar o Dorival. O Fluminense, que pode perder o Zubeldia a qualquer momento, consultaria o Dorival, mano. É que você pegou um bode do Dorival. Eu não quero dizer que ele é um grande o mercado tá ruim, né, Sombra? Não tem o mercado opção. tá ruim, não tem ninguém, né? Mas você concorda que ele é um dos Dorival, ele tinha que dar graças a top do Brasil, mano? O Dorival hoje? 3 top. Olha, eu vou te falar, o Dorival, ele tem um histórico de copeiro. Eu acho que o Dorival ele tem um histórico de copeiro. Mas eu não coloco hoje o Dorival entre os 3 melhores técnicos do Brasil, não, cara. Quem são pra você? Quem são os 3? De brasileiros? Não, brasileiros não. Não, dentro do futebol brasileiro. Eu acho que o Abel tá à frente dele. Não, o Abel não dá pra questionar. Brasileiros pra mim, o Cuca é o melhor. Brasileiros. Então, mas, ô Domênico, de técnicos brasileiros, cara, a gente também não pode colocar um sarrafo lá em cima, Sombra, porque a gente tem visto aí recentemente uma proliferação de estrangeiros trabalhando aqui, e é justamente pela insatisfação com relação ao trabalho de técnico brasileiro. O técnico brasileiro, infelizmente, demonstrou uma incompetência enorme. Técnicos que são extremamente obtusos, técnicos ultrapassados e que muitas vezes vivem de uma fama que ele conquistou no passado. Mas posto que você achou o Dorival ruim, se você é diretor mas eu acho que pro São Paulo a contratação foi boa. Quem? Não, mas ô Sombra, que eu tô falando, cara, o Dorival pra mim ele foi muito esperto em não ter declinado a proposta do São Paulo. Porque o São Paulo pro Dorival, Sombra, é o colinho de mãe que ele precisava. Porque hoje a torcida gosta do cara, é verdade. A torcida do São Paulo, Mota, mesmo nesse momento de instabilidade, pelo carinho que tem pelo Dorival, eles não vão começar a queimar o treinador. Então, existe ali pro São Paulo, Sombra, uma paciência que qualquer outro técnico não teria no lugar do Dorival. Se traz, por exemplo, um outro técnico aí, vamos colocar, tipo, um Fernando Diniz da vida hoje, se viesse pro São Paulo, 2 porradas, a torcida tá na porta do CT pedindo a cabeça do cara também, como pedido. Foi bom pros dois lados, né? Foi bom pros dois lados. Eu acho também. São Paulo foi conveniente e pro Dorival também, né? Foi um casamento perfeito, né? Ô Chico, eu acho também que, não sei, o torcedor de São Paulo, pela aquela manifestação da organizada que foi lá ontem intimidar os caras, tal, ontem deu um recado, até vou falar. Me parece... Aliás, que cena ridícula, né? Não, os caras tudo aí saindo. Aí vai jogador, e o Caleri falando assim, pô, o São Paulo é minha vida, mas eu tô aqui, a gente tá aqui pra vocês poderem xingar a gente. Também, olha... Vocês viram essa ou não? Lamentável. Não, nós estamos aqui, agora vocês podem xingar. E eles dando ordem pros caras, você viu eles falando? Foi vergonhoso aquele falando assim, olha... e nós não quer que vocês elogiem o Rui Costa, hein?
Nós não gostamos desse cara. Querem o Rui Costa fora. Nós não quer mais ele aqui. A gente não quer vocês elogiando o Rui Costa, e não é pra falar dele, não. E vocês derrubaram o Roger, hein? Então Ele era nosso técnico. É isso que eu queria falar. Esse movimento aparente da torcida do São Paulo, ou parte dela, de começar a olhar também para os jogadores e não só o treinador, aconteceu com o Corinthians, né, mano? A torcida foi pra cima dos jogadores e os torcedores do Corinthians falaram também, né, Chico? Assim, vocês derrubaram o Dorival. Vocês derrubaram o Dorival. Então, acabou o torcedor do Corinthians, parte dele pelo menos, tirou o foco um pouco do treinador e começou a olhar pro grupo de jogadores. Pô, vocês aí também tem que resolver. Parece que o torcedor de São Paulo tá meio nessa também agora. Porque o Dorival tá com salvo-conduto violento agora. Essa história, eu não acho que ali haja muita inteligência e estratégia. Porque eu acho que é um grande jogo. É só não peitar os caras, né? Porque assim, cara. Porque havia uma cobrança, né, da torcida. Se houvesse um mínimo ali de razoabilidade, etc., nesses protestos, eles, uma semana antes do Casares ser empichado, eles estavam tudo batendo palminha pro Casares. Então, assim, qual o interesse antes de um protesto? Sabe? Então, acho que assim, e aí? Vamos protestar? Vamos. Contra quem? Por quê? Ah, mas e aí? Vale a pena? Não, pensa bem, hein? Não sei o que lá. Não sei, cara. Aí, no dia do impeachment, ficaram ali na porta, gritando, etc e tal, porque ficaria muito feio se não fossem. A torcida do São Paulo é meio perdida, né? Bem perdida. Ela não tem, assim, um objetivo claro, né? Não. Assim, um objetivo que todo mundo possa dizer, não, eles estão protestando por causa disso, né? E eles querem aquilo, né? Não tem isso, né? A torcida do Corinthians, nesse quesito, é melhor. É unânime, né? Os caras fechados, né? Eles fecham numa só. Mais fechada, né? Eles definem o que querem, Definem o que querem, vão lá falar com o presidente, é com o presidente, vão falar com o vice, é com o vice. Jogador. O jogador é o jogador, quer dizer, eu acho que é mais produtivo, né? Esse tipo de movimento de torcedor. Se bem que eu, particularmente, acho que cobrança do torcedor não resolve nada, né? Também acho que não. Também acho que não resolve nada. Viu, Chico, ontem eles falaram assim, a gente tinha feito um pacto com vocês. Falaram. A gente já fez 20 reuniões, eles falam. Não, 20 reunião. 20 reunião. Mas você interpreta melhor a torcida. Me ajuda aí, ó. Nós fizemos um pacto. Era ganhar do Corinthians e era ganhar do Juventude. Né? Aí os caras, fizemos merda, não deu. Não, a cena dos caras saindo dentro do CT, tudo juntinho, assim, que parecia que vai pra aula. Sabe quando você vai pro recreio, que a diretora faz aquele discurso na escola, que todo mundo tá aprontando? Só mais uma coisa, chefinho. Mas o Sombra. Pacto pela vitória é demais, Nossa. né? Só precisa combinar com os oponentes. É coach essa porra. Não, mas Sombra, eu acho que a maior crítica da torcida do São Paulo, cara, quando você fala de pacto pela vitória, não é nem muito pelo resultado, mano, é mais pela postura. Se você pegar o São Paulo contra o Corinthians e contra o Juventude, que foram os dois últimos jogos, cara, o São Paulo em Itaquera, ele podia ter tomado 5, mas brincando. E contra o Juventude também, Motinha, toda a bola alçada dentro da área do São Paulo era um Deus nos acuda, porque o Juventude em 3 lances de cabeça ele conseguiu marcar os 3 gols. Apesar do último gol o cara ter dado a cabeçada, o Rafael pegou e no rebote ele fez com o pé. Mas, cara, na boa, se você analisar tudo que o São Paulo não entregou em termos de postura, porque a torcida, Sombra, independente de qual clube seja, se ela vê que o time lutou, que o time brigou, ela até entende uma derrota. Mas se você olhar o time de São Paulo em termos de postura, Sombra, cara, na boa, mano, é ridículo, mano. É ridículo. Entrou pra jogar um clássico como se estivesse jogando um treino, mano. Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo gol, Sombra, contra o Juventude, que teve até uma polêmica lá de falta. Era momento dos caras fazerem uma rodinha no árbitro, pressionar o cara. Eu lembro até que o Marcão falou na transmissão. Os caras simplesmente ficaram apáticos. Não foram reclamar com o árbitro. No sentido de ver que é tão veemente a reclamação que até quem tá no VAR fala, caramba, vamos ver o que tem aqui. E os caras estão falando. Pressão, né? Pressão. Exato. É o mínimo, né? É o mínimo. Ó, São Paulo vai pegar o Fluminense lá no Rio, né? Em Rio, já está lá. Vai ser dirigido pelo Milton Cruz, né? Nosso eterno Milton Cruz vai dirigir, né? Então vamos lá. São Paulo que tem aí uma lista de desfalques, né? O Luciano, Caleri também não vai porque levou o terceiro amarelo. O Luciano tem um edema. Lesionado.
só depois da Copa. Vixe, Maria. Geralmente, eu tava vendo o fisioterapeuta Felipe Abdala falando, é o tipo do edema que se for grau 0, são 2 semanas. Caraca. Então já era. Não, e É não um é dos das poucos mais que a gente vê graves, correr. viu? Não é dos mais Sim. graves. Mas pra ficar bem curadinho, tá no mínimo 2 semanas. E se machucou sozinho, né? Foi sozinho, foi no Ele lance sentiu sozinho. ali, É que não né? foi... Foi não coxa, né? Não foi estiramento, não teve Foi estiramento. rompimento de fibra muscular. É uma inflamação dentro das fibras ali, né? E isso aí é o famoso edema, né? Aguardemos aí São Paulo e Fluminense, fortes emoções. Vixe, Maria. O Zuzuba também Bate. perigando de cair, né? E o Zuzu- Dorival vai estar lá, hein? Vai estar lá no Rio de Janeiro. deve ver o jogo, né? Fala, vai ver o "Puta", Ele jogo. fala, nossa, o que eu fiz da minha vida? Ô, Eu mas vem assinei cá. de novo, cara. Eu tava Vem lá cá. em Floripa. Motinha, Ah. vamos lá. Você fala, o que eu fiz da minha vida? Aí eu te respondo, porra, se for uma merda, eu tô ganhando 2 milhões por mês. Isso é verdade também, né? Até dezembro, faz os cálculos aí. Manteve as 2 milhas, ô Sombra? Eu eu não acho que duvido que não menos foi pro disso, menos, não não. foi. No Corinthians era 2.800 todo mundo, né? É que Nossa esses senhora. caras... Sem multa, Pedrinho, sem multa. E o cara até dezembro, livre. O cara vai ficar livre Agora, em dezembro sem Pra cumprir. aceitar essa bagunça, né? É que o cara é vaidoso, né? Não, e o cara trabalhar sabendo não a precisa M faz que tá tempo. lá dentro. É. Mas, Não, e ó, o cara verdade. sabendo a M que tá lá dentro, olha o BO que você tá assumindo. Mas gosta, né, mano? Você Tem fala adrenalina, né? Não é adrenalina nada, o cara quer ficar rico. Porra, o cara é quer rico. combo, Não, mano. já é mas, milionário. mas eles querem Mas- mais. mas o Roger, Motinha, pro Roger foi ruim. Motinha, é vaidoso. Pro Roger foi ruim. Financeiramente, não. Então, mas pra carreira o cara tava profissional 6 dele meses. foi pra péssima. carreira foi péssimo. Ah, mas é- Motinha, esse é o Mas, nível de gente, se técnico ele quiser que trabalhar num ninguém clube liga. organizado, mas se ele quiser trabalhar num clube organizado hoje, Motinha, só tem 2 no Brasil. Só Que é Flamengo e Palmeiras. É. Tem treinador Ou seja, e não vão E mandar um embora. tentando Restringe se demais. organizar, que é o Cruzeiro. E assim, não E vai olhe ser nem lá. perto. Não vai ser nem perto do que ele ganhava no Corinthians, porque 2.800 é o combo. E aqui ele veio ser o preparador físico. Não que o cara ganhe milhão, né? detalhe, Mas. E ele levou 8 milhões do Corinthians, hein? De indenização. Maria. Nossa, Todos eles Dorival. levam muito dinheiro. É, 8 milhões. Nós Não pagamos? sei como é que o Nós. Corinthians está pagando ele. tá, é. Mas é verdade pra você, eu desconheço, não sei como. Vai Sabemos chegar- nem se tá pagando. Acho que é Ou se emprestação, pagou, né? Então, provavelmente, às vezes nem tá pagando, senão a dívida não tava em quase 3 A gente dias. paga a primeira, Chico. ser. A gente paga a primeira pra deixar sossegado. pagando. Depois... Ô, De Paula, o São Paulo ainda paga o Dorival da primeira da passagem dele campeão. Ele paga lá o prêmio. O Corinthians paga o Mano Menezes. Mas tem um, tá tem um pagando cabeça Mano de Menezes joelho. até hoje. Cabeça de joelho tá aqui embaixo de mim. Ele fala que é o melhor pagador do Brasil. Ah, é. Mas é, Ah, tanto sim. que tá pagando. É, sim. Ô, Pedrinho, Pagou o o Mano dinheiro. Menezes. O dinheiro é um papel sujo que você troca por coisas. Né? Não. Me Mas dá olha, muito desse dinheiro, esse papel Presta sujo. atenção. Vamos supor que seja Me 2 sujar milhões inteiro. o que ele recebe, tá? Isso é o que ele recebe. Pro clube, se você imaginar que, por exemplo, 2/3 disso seja CLT. Uhum. 2/3 disso, vamos falar de... Vamos arredondar para 1.200.000 CLT, por exemplo. Sério. Põe quase mais 1.200.000 por mês. Então, o Dorival, pro São Paulo, quando você contrata um cara de 2 milhões, pro clube custa mais de 3. É, filho. É. E ele sabe que não vai, tipo, o De Paulo, o cara sabe que não vai receber agora tudo, sabe, vai demorar, Sim. sabe, faz Mas acordo. 2 milhas é o combo, né? Não, Essas ele 2 milhas é o sabe, combo, ele né? sabe que vai receber daqui a 2 anos, Porque 3 o anos. torcedor do São Paulo, O viu, filho Chico? dele vai herdar essa O dívida. torcedor de São Paulo deve estar pensando assim, não, deixa o Dorival, quando tiver a Copa do Mundo, ele vai treinar o time, quando voltar o time vai estar bom. Tá Todas as paradas que o Corinthians tinha com o Dorival quando voltava, Foram uma pior. lástima. foram Foram uma terríveis lástima. as paradas Mas do é que Dorival no acontece que a gente já É, tá porque ele é pior, bom pra entendeu? caramba. Não tem como piorar. Não tem como piorar, De Paulo, a gente já tá pior. Olha, Motinha, entra na zona de rebaixamento que você vai ver se tem ou não tem como piorar. Calma. Muito bem. Foram as notícias do São Paulo aqui no Estádio 97, na Energia 97.